Olá! Está começando mais um Prosa de Valor, um espaço dedicado a histórias inspiradoras, empreendedorismo e conhecimento. Hoje vamos falar sobre um universo que conquista cada vez mais os brasileiros, o dos queijos artesanais. E para essa conversa recebemos Tiago Pascoal, fundador da Alqueijo e criador do curso Mestres dos Sentidos, especialista em análise sensorial de derivados lácteos, um dos profissionais que vem contribuindo para valorizar os produtos e a cultura do queijo artesanal no Brasil. Seja muito bem-vindo, Tiago Pascoal. Muito obrigado, Regina, pelo convite. Falar de queijo é sempre uma alegria, divulgar o trabalho dos produtores e os produtos e para o mercado que a gente tem hoje é uma alegria imensa e eu estou sempre disposto a fazer isso. Que privilégio meu tê-lo aqui na minha bancada do Prosa de Valor. Tiago, conta pra gente como que você iniciou a sua jornada no universo dos queijos. Ó, isso começou para mim bem na adolescência, né? Eu nasci numa cidade que não tinha tradição em produção de queijo, mas o meu pai nasceu numa região, sim, que tinha muita tradição. E nisso ele começou, uma dada época, ali no final da década de 90, ele começou a trabalhar comprando queijo de produtores rurais. E eu fazia essas viagens com ele. Então eu sempre viajava com meu pai, né, para acompanhar ele e visitava os produtores. Então eu fui entendendo essa realidade, isso me aproximou. Eu via quão é bacana, quão trabalhoso é para viver do queijo. E isso moldou a forma como eu via os produtos. Saí de Minas, saí de Minas, não dei sequência naquele trabalho naquele momento. E quase 10 anos depois, o queijo me encontrou novamente. Eu já estava em Santa Catarina e aí eu comecei a trabalhar com o comércio de queijo lá, né, por uma oportunidade que eu vi. E de lá para cá, 2015 para cá, final de 2015 para cá, eu já não parei mais. Aí eu me dediquei 100% nisso. E se eu te contar que a sua história com o queijo demorou 10 anos para retornar, o meu passaram-se 60 anos e eu reencontrei o queijo da minha infância. O queijo tem essa magia, né? A gente sempre encontra, ele sempre reencontra a gente. É, Eu costumo dizer que talvez eu não tenha escolhido o queijo, mas o queijo me escolheu. Então isso para mim faz muito sentido. E eu também sou fruto de uma mudança recente no mercado de queijo, né, no Brasil. muito importante isso. Tiago, o Brasil está vivendo um momento novo no universo dos queijos artesanais. O que mudou nesses últimos anos em relação à qualidade, à diversidade e ao reconhecimento dos nossos produtores? Nesses últimos períodos, se a gente esticar uma linha do tempo entre o queijo no Brasil, entre o início de produção e até o que a gente tem hoje, você vai ver que nos últimos, talvez 10, algumas regiões 10 anos, outras 5, outras regiões 3 anos, a crescente é muito vertical nesses últimos tempos, porque, na minha opinião, isso está interferindo ao interesse público, do poder público, né, de legislação, de fiscalização, investimento, apoio, disponibilizar a estrutura para conhecimento para os produtores. Então a gente vê produtores voltando a aprender sobre queijo, outros entrando no setor e cada um deles apoiando um grupo. E aí você tem um mercado aflorando, né? Pessoas também na comercialização de queijo, porque você tem que produzir e você não tem, é muito difícil você produzir, divulgar, vender, entregar, né? Então você precisa de parceiros, pessoas que vão trabalhar, que saibam trabalhar o seu queijo no ponto de venda, né? O queijo ele exige esse contexto histórico na ponta para quem está apresentando um produto. Então a gente precisa sim de vários atores nessa cadeia, é muito importante. E eu acredito que nos últimos 10 anos, digamos assim, isso é mais visível, porque as leis são nesse período, todo o apoio são nesse período, os próprios concursos, como a gente tem aqui no Mato Grosso, já está na terceira edição. Terceira edição. Então, se você olhar o mercado de queijo há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, e o mercado de queijo agora, você vai ver que nós tivemos uma diferença muito grande. Até na qualidade dos produtos, na apresentação dos produtos, na qualificação dos produtores. Isso é extremamente importante. Os queijos brasileiros vêm conquistando espaço em concursos nacionais e internacionais. Na sua avaliação,
Quais os fatores explicam esse reconhecimento e o que isso representa para o setor? É muito importante. No Brasil, nós temos hoje queijos de nível igual a superior a qualquer queijo do mundo, qualquer queijo do mundo antigo, de onde quer que seja, né? Nós temos sim produtos de excelente qualidade e temos também produtos que ainda não foram descobertos. Isso é muito importante a gente entender. No mercado como um todo, o queijo passa por esse processo de aparecimento, das pessoas entenderem sobre o produto. Eu sempre repito que uma vez que você conhece uma realidade de um produto novo, é muito difícil você voltar a uma casa atrás, porque você sempre vai assumir as coisas que estão disponíveis no mercado. Isso passa pelo vinho, isso passa pela cerveja, isso passa pelo café, né? Uma vez que você compreende um café que você não imaginava que existia, é difícil você voltar para aquele café que não tem tanta qualidade aparente ali, porque o mercado se desenvolve dessa forma. Mais pessoas vão entrando e vão trazendo coisas novas. Eu acho que o Brasil vive um momento muito bom, apesar das nossas dificuldades, apesar das questões, inúmeras questões que nós temos de dificuldade de burocracia, de fiscal também, né, questão fiscal, questão agrícola, todas essas questões existem nesse âmbito, mas nós precisamos sim entender a nossa realidade, juntar forças, sentar em grupo distinto para poder definir como avançar. Isso é muito importante. E a gente que está entrando nesse universo, porque eu até então conhecia o universo quando criança. E agora, depois de 60 anos, que eu disse a você, eu me reencontrei, o queijo me reencontrou, né? Eu percebo que qualidade é tudo. Qualidade é Qualidade, tudo. exatamente. Qualidade é tudo. Exatamente. A qualidade é um requisito fundamental, ela tem que ser. Fundamental. E eu compreendo a relação das pessoas. Há 60 anos atrás, a gente tinha uma condição de conhecimento, de estrutura, e as pessoas faziam queijo. Na época que eu rodava muito queijaria, há 20 anos, 30, quase 30 anos atrás, você via queijarias onde não tinha ainda energia elétrica, onde não tinha uma estrutura adequada, né? Hoje em dia, esse comportamento ele não cabe mais no mundo de hoje, é óbvio. Sim. Isso aí todo mundo. Tecnologia, modernidade, né? Exato. Progresso. Progresso. A gente precisa entender que o conhecimento que a gente tem tradicional, herdado sobre um queijo, ele nos trouxe até aqui. Mas não necessariamente só esse conhecimento vai nos levar adiante. Então, eu, enquanto produzo, na minha profissão, eu estou sempre buscando aprender mais, porque eu aprendo mais, mais oportunidades me aparecem. Com a produção de queijo é igual, né? Qualquer área é igual, Sim, qualquer sim. atividade, né? Se você aprende mais, eu vou me especializar, eu vou aprender a fazer novas formas de fazer, melhores formas de fazer o que eu já faço. Não é inventar a roda, é simplesmente fazer melhor. Fazer melhor. E aí esse comportamento nos leva a novos caminhos, a novas oportunidades, a uma melhor condição de vida também. Com toda certeza. E hoje nós encontramos muitos produtos com a palavra artesanal nas prateleiras. Como que o consumidor pode identificar quando o queijo realmente possui identidade, origem, tradição e qualidade? É uma função muito importante a atividade do queijista nisso, que ele é a pessoa que geralmente está na ponta ali da cadeia, né, explicando isso para o consumidor final. Isso é muito importante, tem uma responsabilidade muito grande em você apresentar um trabalho de uma família para um cliente. Mas no consumidor, o consumidor ele precisa também, né, entender e buscar essa relação com o produto, entender a história. Feiras é muito importante, a gente tem feiras onde está o produtor apresentando o trabalho dele, então isso é muito legal, que você conhece, cria um vínculo com aquele produtor. Muitas queijarias estão recebendo visitação, né? O termo artesanal usado sem estar relacionado realmente a um conceito artesanal, sim, ele pode depreciar a imagem do produto de várias famílias que vivem dessa qualidade. Talvez você encontre no mercado coisas que parecem e estão assim nesse sentido, mas eu acho que para o consumidor final é buscar entender, buscar a origem daquela pessoa, pesquisar
olha, esse queijo é feito por essa família, como é que é essa relação deles com o alimento, qual a tradição, se eles estão criando algo novo numa região, né? Não só necessariamente você vai estar ligado a uma tradição, você pode estar criando, na sua região não tem queijo. Então, opa, a minha família vai ser uma das famílias que vai começar esse trabalho aqui. Então, a tradição, ela se cria também. Né? Sim, com certeza. A partir do hoje, eu estou trilhando um caminho com relação ao queijo. Então eu vejo muitas pessoas fazendo isso, eu acho isso muito bonito. E agora, Tiago, nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos para tratar dos nossos assuntos sobre os queijos. Tiago, você está participando do festival e do concurso de queijos de Mato Grosso desde a primeira edição em 2024. Como é para você estar em Mato Grosso participando, capacitando os jurados há 3 anos? Para mim é uma honra, eu sempre acreditei nesse projeto aqui do Mato Grosso. Eu já tive a oportunidade de morar no Mato Grosso em outras épocas, né? Em 2008, Em Cuiabá? eu morei em Tangará da Ah, Serra. bem pertinho. E foi uma experiência incrível para mim, foi muito marcante, né? Eu entendi um pouco do que é o Mato Grosso. E estar aqui 3 anos consecutivos para mim é um orgulho. Eu tenho amigos aqui em Cuiabá, é uma cidade que eu adoro. E me sinto muito à vontade aqui, ainda mais com todo esse trabalho que eu sei que vem sendo feito com os queijos aqui, que já é destaque em nível nacional, né? Sim, O trabalho do concurso no Mato Grosso, das equipes do governo, do Sebrae, que estão à frente desse evento, é muito é um interessante, mega projeto. mega Mega projeto, projeto. muito bacana. E a gente pode, e o mais interessante é poder acompanhar a evolução das queijarias aqui nesse período. Isso é uma oportunidade tremenda. Então, você veio esse ano com um novo formato de qualificação para os jurados. Eu pude perceber que tem muita coisa nova que vocês estão trazendo para qualificar os jurados. E isso tudo faz toda a diferença na hora do julgamento, que os profissionais que vão estar ali julgando vão ter conhecimento de causa, conhecimento de todas as características que estão envolvidas naquele produto para fazer um julgamento sério, preciso, para não desmerecer nenhum tipo de produto e nenhum produtor, né? Claro, quanto mais avançado, quanto mais coerente e técnico é um corpo de avaliadores, melhor é o retorno que o produtor tem na avaliação, e isso é uma ligação direta com a melhoria da qualidade dos produtos do Estado. Então, ou seja, investir numa capacitação de um grupo de pessoas para avaliar os produtos é algo que em poucos lugares no Brasil se faz, e aqui se faz muito bem, mas isso traz um resultado direto na cadeia e na vida dos produtores, porque o retorno que eles têm no dia seguinte ele já começa a mudar o processo dele, a melhorar, a buscar informação para resolver os problemas que ele tem no dia a dia. Então isso é algo fundamental. E tudo isso vem através das colocações que os jurados, né, que os avaliadores fazem sugestões, que fazem pontuações, não é pontuação de escala de valores, mas pontuam questões relativas ao produto, né? Exatamente, exatamente. É como se é como se ele pudesse jogar uma luz em alguns pontos no produto para que o próprio produtor reconheça aquilo ali e veja uma necessidade de melhoria. Importante.
O consumidor também faz parte dessa transformação no universo dos queijos artesanais. Você acredita que o brasileiro já sabe escolher um bom queijo artesanal? Ou ainda existe um trabalho importante e uma educação do mercado para que isso aconteça? Muito já foi feito, mas esse é um trabalho que nunca finda. Porque é todo cíclico, né? Então a gente precisa ter sempre pessoas capacitadas para orientar eventos, para orientar as pessoas com relação aos produtos. Os próprios produtores têm também que se capacitar com relação a essa orientação para os clientes, porque muitos deles já têm a oportunidade de atender diretamente os clientes, e talvez ele tenha feito muito da parte técnica, mas a comunicação do produto ele precisa saber fazer. Passa numa parte, não basta você, hoje em dia, não basta você ter um produto bom, o produto tem que comunicar que ele é bom, ele tem que falar para o público exato dele e reconhecer, para que aquela pessoa reconheça. Como o exemplo do queijíssimo, que conta uma história, que linka, né, um trabalho de várias mãos, que com o Sítio Milagre da Vida, que já é uma queijaria reconhecida, premiada, um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. E essas oportunidades de criar produtos personalizados com um objetivo em comum é muito interessante, porque o queijo, que nós já sabemos que é de excelente qualidade, e aí a gente tem uma vinculação dele com uma história que é a sua história, Sim, é o queijo que remete à sua infância. exato. Então, esse contexto, sim, é algo que gera uma emoção no cliente, e aí ele vai recordar do produto. Não só pelas características sensoriais do queijo, que ele vai estar macio, que ele vai estar fresco, gostoso, mas as características por si só não são suficientes para o consumidor guardar aquilo ali na memória por muito tempo. O contexto emocional que você vincula na marca, na embalagem, na história do queijo, junto com essas características sensoriais, é que vão trazer essa recordação para ele. E se eu te contar que o queijíssimo foi premiado com medalha de bronze no Mundial de Queijo, antes mesmo de ser lançado aqui em Cuiabá? A premiação tem um papel importante, né, nesse tempo que a gente tem de divulgação do produto, isso é muito válido, né, e as próprias premiações também vão evoluindo ao longo disso, porque o mercado como um todo ele tem que evoluir, né. Reconhecer o queijo pela qualidade, pelo posicionamento, são vários atributos que a gente avalia no queijo, Sim. é importante, né, te dá um embasamento de que você está no caminho certo. E isso é um gás extra para a gente falar, olha, que bacana, eu estou no caminho certo, quero melhorar ainda mais. Esse foi a medalha de bronze, então a pessoa já fala, opa, agora eu quero uma de ouro, eu preciso melhorar, né? Junto com a ficha do meu feedback, né? Porque se eu fui bronze, porque perdi alguns pontinhos e por que eu perdi esses pontos. Então essa é a vantagem da gente ter esse retorno. Então, assim, é algo muito louvável, né? A gente ter esse reconhecimento. E essa parceria realmente nasceu por conta da minha memória afetiva com o queijo na minha infância. Então eu já orbito nesse universo do queijo desde os 6 anos de idade. Que legal, eu acho que traz, né, para a gente entender, são histórias vividas que marcam o nosso momento, então, contextualmente, eu entendo que a sua memória vai estar atribulada ali a um momento em família, alguém ensinando você a Sim, trabalhar sim. queijo, com uma forma lúdica, não com a obrigação de você ter que fazer, né, e isso cria essas marcas na gente, que é uma alegria muito grande, eu imagino, que para você poder voltar no queijo, nesse contexto, ter um produto contando uma parte da sua história, né? Isso eu E acho que é foi legal. exatamente isso que me uniu à Ludmila do Sítio Milagre da Vida, quando eu tive a oportunidade de degustar o produto, e na hora eu disse: "Esse queijo me remeteu à minha infância". E está aí hoje o queijíssimo, o mais novo lançamento do Sítio Milagre da Vida, em collab com a Reginíssima, o nosso queijíssimo. Parabéns. Obrigada. E para finalizar, olhando para o futuro, como você enxerga, Tiago, o mercado dos queijos artesanais no Brasil? E quais oportunidades surgem para os pequenos produtores e para quem deseja investir nesse segmento? Eu imagino que o mercado ele vai evoluindo, né, ao longo do tempo.
E à medida que isso passa, os próprios produtores, né, que vão ter mais oportunidades, precisam entender também que ele precisa profissionalizar o negócio dele, né? Não é porque é queijo artesanal que tem que ser feito de qualquer coisa. Não, não existe gestão artesanal, né? Existe gestão e a queijaria é uma empresa. Sim, E a gente precisa passar por isso. Uma empresa, seja ela qual for, ou você está numa crescente, ou você está numa decrescente. Não existe um conceito de estabilidade no mundo, porque muitas pessoas vão entrando no mercado com produtos novos, muita gente se qualificando. Se eu não qualifico, as outras pessoas também vão qualificar. Então a gente vai ter cada vez mais mercado, cada vez mais concorrentes, e isso é bom para o mercado. E é interessante que cada queijaria tenha seu plano de futuro. Para onde eu quero ir daqui a 5 anos? Porque em cima disso é como eu vou me preparar para os desafios que eu vou ter daqui a 5 anos. Os desafios serão maiores, talvez, daqui a 5 anos? Pode ser que sim. E eu preciso me preparar para isso. Então, eu vejo para a questão de futuro, a queijaria tem que entender que ela precisa profissionalizar, ela precisa entender, aceitar o mercado, entender a lógica do mercado para poder se adaptar e se preparar para um futuro. A gente tem agora acordo de Mercosul valendo, né, nos próximos anos. muito importante. Se a gente vai ter mercado de outros produtos que vêm de fora, então isso também afeta a nossa condição como mercado. O meu consumidor, eu preciso atender, eu preciso ensinar ele, eu preciso que ele esteja do meu lado, eu preciso trazer ele para a minha realidade e eu preciso avançar em melhores condições, melhores custos, escala de produção, eu vou precisar ajustar talvez, né? Então a gente precisa entender o que cada um quer, aonde eu quero estar e o que eu preciso fazer para chegar nesse ponto e encarar o mercado daqui a 5 anos. Então, para o futuro a gente tem desafios, mas tem também muitas oportunidades. E eu vejo que um projeto bem elaborado, um plano de trabalho, uma gestão eficiente e, acima de tudo, o amor pelo que se faz, Exato, eu acho que não tem como dar errado, né? exato. Isso aí é o resultado final vem mesmo, né? Quando a gente une os nossos interesses com um plano para traçar isso, é essa satisfação que a gente tem. Trabalhar com queijo é algo extremamente prazeroso, porque você lida com um alimento antiguíssimo, um alimento simples, né, mas com características muito complexas, com um mercado complexo, e a gente precisa entender que, embora seja riquíssimo nutricionalmente, é um ótimo companheiro no dia a dia, a gente tem essas dificuldades de mercado, a gente tem custos altos de produção, o produtor tem a dificuldade, mas precisamos sim ver tudo isso como uma empresa que deve crescer, que deve se estruturar para novos desafios, sempre. Né? Ou seja, o que eu conheço me trouxe até aqui e não necessariamente é o que me trouxe até aqui que vai me levar adiante. Então eu preciso me adaptar e buscar conhecimento, Reciclar. reciclar tecnologia, buscar Sim. cada vez mais informações sobre isso. Quando você diz que o queijo é um alimento riquíssimo em nutrientes, eu que o diga, eu fui criada comendo queijo e gozo de uma saúde plena na idade em que eu me encontro. Eu fui criada comendo queijo e como queijo praticamente toda semana. Sim. É um alimento que faz parte da minha vida desde muito pequena. O queijo ele tem essa característica, né, de nutrir, de ser um produto que você pode fazer muitas opções, sensorialmente falando, você tem N possibilidades de produtos, né, e é sempre uma ideia de a gente pensar, talvez o produto que nem nasceu ainda, pode dar mais visibilidade ainda para uma queijaria. Então, não necessariamente o que ela vai fazer. Talvez o produto que ela quer desenvolver ainda não está no imaginário dela, mas em algum momento ela vai conseguir colocar isso, expressar isso em matéria ali e colocar esse produto à venda. Muito bem. E, Tiago, continuando referente à questão do valor nutricional do queijo, eu esqueci de comentar contigo que o queijíssimo do Sítio Milagre da Vida é produzido com leite A2. Olha que interessante. Eu acho que isso é uma tendência, né? Várias queijarias já se adaptaram para essa realidade.
de um genótipo do animal que tem essa característica, de um leite, que tem estrutura ligeiramente diferente, com maior digestibilidade. Então, isso interfere na percepção, na opção do cliente. Então, ou seja, é uma informação a mais hoje que o cliente tem para tomar a decisão na hora de comprar. Então, isso eu acho riquíssimo. As pessoas começaram a entender isso. Isso é algo que a gente precisa ensinar ao mercado todo o tempo. E ter um produto já nessas características é algo muito interessante. Vai atender a dor de muita gente que não podia anteriormente consumir queijo por conta da intolerância, Sei, né? sim. Algumas pessoas têm uma sensibilidade É. maior à proteína por conta dessa estrutura da A1, e o A2 ele já não tem mais ele tem um perfil que atende uma determinada demanda do público. Isso é muito lindo. Tiago, meu querido, foi um prazer ter você aqui na bancada do Prosa de Valor e poder passar essas informações tão importantes que você trouxe para os nossos espectadores, de um universo tão rico que é o universo dos queijos, e entender, para que as pessoas entendam melhor o que é a tradição, a sensibilidade que pode agregar valor nos produtos que nós consumimos. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é sempre bom falar sobre isso, se contextualizar com o mercado, compartilhar a mesa com você, que foi uma oportunidade muito incrível, você com todo o carisma e generosidade de sempre. Que E, isso, eu que e, agradeço. e digo que estamos sempre à disposição, tem um trabalho que eu faço, né? Na minha rede social é isso, quando eu estou ali para comentar. Estou sempre em deslocamento, sempre em algum lugar diferente, visitando uma queijaria ou fazendo algum trabalho de campo, e é importante para mim falar, comentar sobre isso e deixar, contar a história das queijarias e tudo mais. Como que as pessoas podem acessar a sua rede social? Hoje você tem várias redes ou só está com uma rede? Foco muito no Instagram, que é a principal para mim, no meu trabalho, que é @aoqueijo, que é a minha criação ali desde 2016, e sigo ali todo o tempo. Eu estou ali quase que 24 horas por dia. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença e por compartilhar tantas experiências e toda essa bagagem e esse conhecimento que você detém no universo dos queijos. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Assista também esse e todos os demais episódios no canal AgroPlus, no YouTube e no meu Instagram, Reginíssima Plus. E a você que nos acompanhou, obrigada pela audiência. Continue assistindo o programa Prosa de Valor, sempre trazendo histórias que inspiram, informam e valorizam quem faz a diferença. Eu sou Reginíssima Plus e espero você no próximo programa Grati Plus.